A moeda é definida como um ativo financeiro de ampla aceitação geral no mundo, utilizada na troca de bens e serviços, possuindo um poder de compra e é aceita e garantida pela lei, que considera a moeda o ativo financeiro oficial de valor monetário na sociedade. Meio ou instrumento de troca. A moeda é um instrumento que facilita a troca de mercadorias, pois sem ela, a troca teria que ser direta, trocando bens por bens, como no mercantilismo. Por exemplo, trocar uma galinha por uma roupa. Sendo assim, a moeda é um modelo facilitador dessas trocas, de modo com que ela seja um instrumento universal e rápido de compra e de aceitação. A moeda também substitui a economia do escambo, não há mais a necessidade de dupla coincidência de desejos e a moeda resolve o problema de indivisibilidade. Unidade de medida. A moeda serve como meio quantitativo de valor de bens, de modo a comparar ou somar bens e produtos diferentes, estabelecendo uma expressão monetária que diferencia cada um, pois um produto custará mais caro ou mais barato que o outro. Sendo assim, é preciso vender uma quantidade específica de um para conseguir comprar o outro. Por exemplo, um computador vale R$1.000 e uma TV vale R$200, então é preciso 5 TVs para chegar no valor de um computador, ou seja, 5 TVs podem ser trocadas por um computador. Reserva de valor. A moeda pode ser guardada para uso posterior ou como poupança, de modo a poder guardar quantas cada pessoa quiser e conseguir. Ela possui esse poder que faz dela um meio poderoso e sofisticado de troca. Quanto mais moedas se tem, mais coisa o indivíduo pode comprar. Porém, a moeda serve como riqueza individual e não como riqueza de uma sociedade. O que define a riqueza de uma sociedade ou de um país é a sua capacidade de produção global. Com o desenvolvimento do comércio internacional, deixou-se de usar a moeda lastreada em ouro, usada antigamente, para o uso da moeda fiduciária, que é a moeda sem lastro, garantida e assegurada pela lei, além de permitir maior capacidade de afetar a quantidade de unidades. A moeda fiduciária, ela tem desvinculação com o estoque de ouro e ela possui maior capacidade das autoridades monetárias em controlar a circulação da moeda, a quantidade de unidades. A oferta da moeda é sinônimo de meios de pagamento, que são estoques de moeda disponível para uso da coletividade. São compostos pela moeda em poder público e depósitos à vista, e visa medir a liquidez do setor produtivo privado, ou seja, as necessidades desse setor para realizar suas transações com bens e serviços. A criação ou destruição da moeda ocorre quando se altera o saldo dos meios de pagamento. Corresponde a um aumento ou diminuição na demanda da moeda disponível. A principal função do Banco Central é de controlar a oferta da moeda, e para isso ele utiliza de alguns instrumentos da política monetária. Controle da emissão de moedas, possuindo o monopólio das emissões, reservas obrigatórias, constituídas pelos depósitos voluntários e obrigatórios dos outros bancos, operação de mercado aberto, operações que consistem na compra ou venda de títulos governamentais, política de redesconto, constituído por dois tipos: redesconto de liquidez, visando socorrer os bancos quando preciso, e redesconto especial, utilizado pelas autoridades monetárias para incentivar alguns setores específicos da economia. E por fim, regulamentação e controle do crédito. O Banco Central também afeta o sistema financeiro controlando o crédito por meio de políticas de juros, controle de prazos, entre outros. O multiplicador bancário corresponde ao inverso das taxas de reserva. Assim, quanto menor a taxa de reserva, maior o poder de multiplicação de moedas pelo sistema bancário. Existem vários multiplicadores monetários, mas o mais conhecido é o multiplicador da base monetária. Por base monetária se entende o total de moeda com o público mais reservas dos bancos comerciais. É todo o estoque de moeda primária, conhecida como moeda de alta potência. Por um mecanismo de multiplicação, via empréstimos bancários, essa moeda primária acaba originando o total dos meios de pagamentos. Bom, agora eu vou falar sobre a demanda de moeda. Quais os motivos que fazem com que as pessoas retenham a moeda, guardem a moeda, ao invés de aplicá-la em títulos ou imóveis que proporcionam rendimento?
Para explicar esse fato, precisamos recorrer a uma teoria de demanda de moeda. Existem 3 motivos para demandar moeda, isto é, para reter encaixes monetários: motivo de transação, motivo de precaução e, por último, o motivo de especulação, mais conhecido como portfólio. Demanda de moeda por motivo de transações. As pessoas retêm moeda para efetuar pagamentos que vencem antes da data de recebimento de sua renda, ou seja, para fazer face à diferença de datas entre os recebimentos e os gastos diários com alimentação, transporte, entre outros. Claramente, a demanda de moeda por transação depende do nível de renda. Quando a renda aumenta, os gastos também aumentam e os saldos de moeda mantidos para harmonizar esses fluxos também devem aumentar. O coeficiente marshalliano, também conhecido como coeficiente de Cambridge, é definido como a retenção média de moeda pela coletividade, em proporção à renda nacional em determinado período de tempo. Como ele é calculado? É uma razão entre a quantidade média de moeda retida e a renda monetária anual. Demanda de moeda por motivo de precaução. A segunda razão para empresas e indivíduos reterem moeda é a incerteza quanto às datas de recebimentos e pagamentos. Pagamentos inesperados ou recebimentos atrasados fazem com que as pessoas retenham uma parcela da moeda como precaução. Claramente, esses saldos monetários de segurança ou precaução também devem depender da renda do indivíduo ou da empresa. Quanto maior a empresa ou mais rica a pessoa, maior a necessidade de moeda para precaução. Demanda de moeda por motivo de especulação. Keynes deu nova dimensão à moeda, ao colocá-la também como uma forma de poupança de acumular patrimônio. Segundo Keynes, as pessoas demandam moeda não apenas para satisfazer as transações correntes, mas também para especular com títulos, imóveis, etc. A moeda não apresenta rendimentos, mas também não apresenta riscos, especialmente quando a inflação é baixa. As pessoas, para reduzir os riscos, podem diversificar sua carreira de títulos, seu portfólio, em vários títulos e aplicações, inclusive guardando certa quantidade de moeda. Dessa forma, essa quantidade de moeda também dependerá da rentabilidade dos títulos, ou seja, da taxa de juros. Do ponto de vista de quem retém moeda, a taxa de juros representa o rendimento que esse indivíduo teria se comprasse títulos. Ou seja, a taxa de juros é o preço implícito, ou custo de oportunidade de reter moeda. Podemos então estabelecer uma relação entre a demanda de moeda por especulação e a taxa de juros de mercado. É de se esperar que essa relação seja inversa. Quanto maior a taxa de juros, os agentes reterão menos moeda em seu poder. Assim, quanto maior a taxa de juros, maior a compra de títulos e menor a demanda de moeda para especulação. Os efeitos da política monetária sobre o nível de renda e de preços. O que é a política monetária? É o conjunto de medidas que um governo estabelece para que exista o controle da oferta da sua moeda na economia, ou seja, a sua liquidez. Isso acontece por meio de medidas tomadas por autoridades do ramo econômico, como bancos centrais e demais instituições. Assim, a política monetária interfere diretamente na economia de um país, já que o Estado tem o poder de impactar diretamente na inflação e na taxa de juros. Tem 2 tipos de política monetária a serem adotados pelo governo: a política monetária expansiva, a mais rigorosa, e a contracionista, a mais flexível. A política monetária expansiva consiste em aumentar a oferta de demanda, reduzindo assim a taxa de juros básica e estimulando investimentos majoritariamente no setor privado. Essa política é adaptada em épocas de recessão, visando aumentar a demanda agregada e gerar novos empregos. A política monetária contracionista consiste em reduzir a oferta da moeda, aumentando assim a taxa de juros e reduzindo os investimentos no setor privado. Essa modalidade de política monetária é aplicada quando a economia está a sofrer alta inflação, visando reduzir a procura agregada e, consequentemente, o nível de preços. Uma das bases da política econômica é a teoria quantitativa, a qual relaciona a variação de preço da economia com a quantidade de moeda disponível. Por essa teoria, se houver uma emissão muito elevada de moeda que supere o aumento do produto, esse aumento causará inflação. Ela é defendida pelos economistas monetaristas e a sua oposição é feita pelos defensores da economia keynesiana.
A fórmula dessa teoria é o produto entre a quantidade de ativos líquidos disponíveis no período para transações econômicas, ou seja, a moeda, e a velocidade em que a moeda circula na economia, igualado ao produto do nível geral de preços da economia, e a atividade econômica, podendo ser medida pelo produto real, o PIB. Do lado esquerdo, o que vemos é a quantidade de moeda em circulação pela quantidade de vezes que é utilizada. Do outro, a atividade real pelo nível de preços da economia, resultando no próprio PIB nominal. O efeito da política monetária sobre o nível de renda também é conhecido como efeito Keynes. Com mais moeda, fica mais barato financiar investimentos. Uma forma dos economistas keynesianos mostrarem que nem sempre as políticas monetárias são válidas foi através da armadilha da liquidez, que é quando a taxa de juros nominal chega a zero ou muito próxima disso, e a política monetária perde força de tração. Quando isso ocorre, as ações de política monetária de injetar mais recursos em uma economia não obtêm o resultado esperado. Por isso, se chama tal situação de uma armadilha. Não há um consenso entre os economistas se a armadilha de liquidez é um fenômeno real ou apenas teórico. Porém, em tempos modernos, surgiram casos que indicam que é algo real. O mais notável é o Japão, que desde o final dos anos 80 se enfiou num buraco do qual não conseguiu sair até hoje. Lá, as taxas de juros são nominalmente negativas e nada parece reavivar a economia. Além das políticas monetárias, existem também as políticas fiscais. São as ferramentas mais populares para promover uma economia saudável a longo prazo. Embora essas duas políticas tenham os mesmos objetivos, elas nem sempre operam nos mesmos caminhos. A política monetária pode estar promovendo o crescimento econômico por meio de taxas de juros baixas, mas a política fiscal pode estar restringindo o crescimento por meio de impostos mais altos e redução de despesas públicas. A eficácia dessas duas políticas depende de 3 fatores: da velocidade de implementação, onde política monetária é mais eficaz que política fiscal, pois as decisões das autoridades monetárias são aplicadas de imediato. Também depende do multiplicador keynesiano de gastos. Quanto maior o efeito do multiplicador, aumenta relativamente a eficácia da política fiscal. E por último, a elasticidade dos investimentos em relação à taxa de juros. Quanto maior a elasticidade, aumenta relativamente a eficácia da política monetária em relação à fiscal. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio do lado monetário da economia, que pode ser explicado por 2 teorias, a teoria clássica e a teoria keynesiana. A teoria keynesiana da moeda depende da elasticidade ou sensibilidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros. Na teoria clássica, a demanda de moeda seria completamente inelástica em relação à taxa de juros, ou seja, simplesmente a taxa de juros não seria relevante para explicar o comportamento da demanda de moeda. A taxa básica é uma ferramenta da política monetária para controlar a oferta de dinheiro circulante dentro de uma economia e, consequentemente, a inflação. Quando a taxa básica está alta, é interessante para o investidor alocar seu capital em investimentos de renda fixa. Dessa forma, terá uma rentabilidade alta sem se expor a grandes riscos. Entretanto, nesse cenário, ocorre uma diminuição na oferta de papel moeda na economia, que se por um lado contribui para a queda da inflação, por outro, contribui para uma desaceleração econômica. Em contrapartida, quando essa taxa está baixa, é comum que investidores tenham mais interesse em empreender ou alocar seu capital no mercado financeiro. A consequência de um cenário como esse é de alta na inflação, uma vez que há uma maior oferta de dinheiro circulando, estimulando o consumo e movimentando o sistema econômico.